Seja muito bem-vindo a mais esse estudo. Hoje nós falaremos sobre uma passagem que está em Marcos, no capítulo 2, versículo 27, em que intitulamos Convenções. Então, certa vez, Jesus diz que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Nessa passagem, os discípulos de Jesus, eles colhem espigas para sua alimentação. E segundo as convenções adotadas pelos judeus, no tempo de Jesus, o sábado era um dia que deveria ser guardado a Deus. Era um dia em que muitos trabalhos não poderiam ser feitos, como, por exemplo, semear, arar, preparar massa, assar. E então Jesus é questionado por que os seus discípulos faziam esse tipo de coisa. Em outra passagem, na realidade em Lucas, no capítulo 14, logo no início, também Jesus é questionado sobre um ato de cura realizado em pleno sábado. E aqui Jesus então traz uma lição em Marcos capítulo 2, versículo 27, sobre as convenções humanas. Que as convenções, elas foram criadas por causa do homem, com o objetivo de facilitar a vida do homem. E não foi o homem criado por causa das convenções, Então, as convenções, elas deveriam ajudar o homem naquele que é o seu objetivo principal, que é a conexão com Deus, a evolução, nos tornarmos seres melhores. E as convenções, com certeza, deveriam nos ajudar a organizar, a catalogar, a direcionar a conduta do homem. Porém, muitas das vezes, inclusive esta passagem é um exemplo disso, essas convenções também podem nos atrapalhar no objetivo principal da nossa vida. Quantas vezes, nós perdemos tempo porque o homem deveria possuir isso ou possuir aquilo, ou se comportar de determinada forma, ou fazer isto. E muitas vezes, então, essas convenções que nós aceitamos sem questionar, sem avaliar, elas acabam por interferir naquele que é o objetivo primordial do homem na Terra, que é a nossa evolução. E essas convenções, às vezes, por falta de uma flexibilidade ou de um bom senso, geram determinadas complicações e dificultadores na sociedade. Por exemplo, se você chega num banco com 1 minuto de atraso, já não é mais possível pagar uma conta, devendo ser pago no dia seguinte, com juros, por exemplo. E várias outros exemplos nós poderíamos citar aqui com relação aos impactos negativos de algumas convenções quando levadas aos extremos, assim como também ocorrera com Jesus, pelos doutores da lei, pelos fariseus. Então, o que nós gostaríamos de focar aqui é com relação ao como essas convenções podem nos atrapalhar se não ficarmos atentos. Todo o nosso planeta Terra, toda a nossa sociedade foi criada por causa do homem e não o contrário. Então, nós temos um objetivo aqui na Terra. E se essas convenções estão nos atrapalhando ou se estamos gastando tempo excessivo cumprindo esse tipo de convenção, devemos então ter atenção, ter o cuidado, porque não podemos perder de foco. E hoje, infelizmente, boa parte das pessoas vive
sem refletir, sem pensar, apenas cumprindo aquilo que as pessoas estão fazendo, apenas cumprindo as convenções, os papéis do homem, os papéis da mulher, né? E, infelizmente, a vida ela se resume a cumprir convenções. Então essa é a nossa reflexão, Jesus questionando uma das convenções que existia na época, né, do sabá, que era a dedicação ou o descanso semanal. Obrigado a todos pela atenção e até o próximo estudo.